E o Flamengo com muita vantagem, né, Elton? Até por causa do momento palmeirense. Acho que o Estevão não vai pro jogo, não. Mas a gente vê tanta coisa no futebol, de repente tem um segredinho ali, uma carta na manga. E por isso a gente não pode duvidar, né? Mas se aparecer, não aparece 100%, né, Edu? Aí vai pro sacrifício. Não será o cara que a gente conhece na sua plenitude da forma física, né? Porque é um cara que precisa muito do físico também, apesar de muito jovem, né? Um jogador que precisa do físico para poder performar bem. Então, acaba sendo um desfalque importante para essa equipe do Palmeiras, que vive uma sequência, né, de 4 jogos sem vencer, enquanto o Flamengo venceu 4 dos últimos 5 jogos, apesar de ter perdido o último e ter poupado alguns jogadores, o Tite criticado por isso, né? Mas nessa gestão de elenco acabou fazendo o que poderia ser feito, porque o Flamengo já jogou sem seus principais jogadores na Copa América e conseguiu bons resultados, apostou nisso, contra o São Paulo não conseguiu o resultado que manteria, né, o Flamengo da liderança do Campeonato Brasileiro, mas a vantagem é muito boa e é tão boa que a gente olha para esse confronto e olha também para o que o Tite já fez desde que chegou ao Flamengo. O Flamengo, para se ter uma ideia, não perdeu por 3 gols de diferença ainda sob o comando do Tite. A última vez que perdeu por 3 gols de diferença foi no ano passado, em setembro do ano passado, ainda com o Sampaoli, né? Tomou 3-0 do Atlético Paranaense. Com o Tite só perdeu uma vez por 2 gols de diferença, que foi aquele jogo contra o Botafogo, né? O Botafogo acabou vencendo por 2-0. Então, é muito difícil fazer o placar que o Palmeiras precisa para se classificar. No mínimo, 2 gols de diferença, né, Edu? Para poder levar a partida para os pênaltis, ou tentar aí uma classificação no tempo normal, já com um placar um pouco mais elástico. E sem seus principais jogadores, né, o Palmeiras, do meio para frente, né, com dificuldade de montar esse ataque, fica mais difícil crer que essa vantagem vai ser igualada. Mas é o Palmeiras. E a gente já viu muitas vezes o Palmeiras tirar coelhos da cartola e conseguir classificações que pareciam improváveis. Tem uma bola parada muito forte, seus defensores atacam muito bem a bola, então o Palmeiras deve usar muito a bola parada. É um time que gosta muitas vezes dessas transições rápidas pelos lados com seus alas, e aí muitas vezes projeta os 2 jogadores ao mesmo tempo para criar volume e para tentar sufocar um pouco o adversário. O Flamengo não é um time do contra-ataque, apesar de ter transição rápida também, é um time de construção, então pode ter dificuldades nessa recomposição defensiva, que já se acertou com o Tite, inclusive, mas é um jogo que a vantagem pesa muito, e o Tite sabe usar muito bem vantagens. Por isso a vantagem do Flamengo nesse confronto é enorme, mas a gente tem que voltar a repetir, né? Do outro lado é o Palmeiras, que já conseguiu tirar vantagens, inclusive de adversários, muitas vezes com o Abel Ferreira. E depois do empate com o Internacional, né? Porque se perdesse do Internacional, seria a pior sequência do Palmeiras com o Abel Ferreira, com 4 derrotas seguidas. O Palmeiras, com o gol do Rony, buscou o empate e na entrevista coletiva o Abel Ferreira trouxe um tom de somos nós contra todos e chamou a torcida palmeirense para vir junto no Allianz Parque. Vai lotar o Allianz Parque, certeza. E vai estar aquele clima. E aí o desafio do Palmeiras é não ir loucamente para o ataque, né, Elton? É o que você estava falando, o Flamengo pode se aproveitar disso. Então eu estou muito curioso para ver qual vai ser a postura inicial do Palmeiras, Elton, para fechar. Eu acho que não vai ser a postura do Maracanã, porque aquela postura realmente a gente poucas vezes viu o Palmeiras, a gente já viu o Palmeiras reativo, mas não do jeito que foi contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? O Flamengo dominou a posse da bola, jogou no campo do Palmeiras o primeiro tempo inteiro, não conseguiu, né, furar a defesa, mas foi um time com muito volume de jogo. A gente imagina um Palmeiras tendo um pouco mais a bola. É bem verdade que o Flamengo tem essa característica de ter a posse como prioridade para controlar o jogo. Não gosta de dar a bola para o adversário e ficar especulando, fechando espaço para sair em contra-ataque, mas deve ser um Palmeiras diferente. Loucamente não irá, mas precisa atacar, né? Precisa, no mínimo, fazer 2 gols e não levar nenhum para tentar levar a partida para os pênaltis. Esse é o desafio. Particularmente, se o Flamengo entrar em campo da forma que entrou contra o Maracanã, contra o Palmeiras no Maracanã, no jogo de ida, tiver uma postura minimamente competitiva, o negócio fica muito embaçado para o Palmeiras. Muito embaçado. Não tem o De La Cruz, mas tem o Gerson. O jogo do Palmeiras, o jogo do Flamengo hoje passa muito pelo que o Gerson faz, como o Gerson joga e como a Nath lembrou bem que a gente falava. Entender que ele vai entrar por ali. O Flamengo com um homem a mais no meio de campo, que o Palmeiras não consegue fazer nos últimos tempos, e já foi assim complicado no primeiro tempo contra o Inter.
de conter o adversário, de segurar, de se organizar defensivamente, o bote errado, a compensação que não é bem feita, sabe, correndo para trás errado. É muito difícil você pensar como vai ser com a bola. Pensa primeiro sem a bola, porque tem um time do outro lado que está jogando muito bem. Tá faltando alguém para finalizar no Palmeiras. Algo que não falta no Flamengo, ainda mais com a qualidade que o Pedro vem apresentando esse ano. Então, acho que o jogo ele passa primeiro pelo Flamengo, Edu, sinceramente. Primeiro pelo Flamengo. O Flamengo entrando em campo, como entrou no último meio de semana, e acho que tudo indica que a abordagem do jogo vai ser diferente em Copa. O Flamengo que poupa jogador, o Pedro força cartão, aí no Brasileiro não entra com o pé embaixo, aí aquele jogo contra o São Paulo que o Bubu acompanhou com atenção, né? Nossa. É um Flamengo que vai praticamente reserva, porque o foco está todo aqui. Então, o comportamento do Flamengo no jogo contra o Palmeiras tende a ser diferente. Esse Flamengo, na ponta dos cachos, competitivo em mata-mata contra o Palmeiras, independentemente de ser dentro do Arias, é um Flamengo hoje mais pronto para esse tipo de jogo. O Palmeiras, a fase do Palmeiras não é boa. Na semana passada ainda até ponderei aqui, falei, o Abel deve ter alguma coisa, o comportamento vai mudar no mata-mata. E não mudou nada. Mudou minimamente no jogo contra o Inter, na metade final ali, tentou alguma coisa com bola, mas o Inter não é o Flamengo, é bom lembrar. Então, antes de qualquer coisa, de pensar se você está ansioso, não dorme, por causa do Flaco, o Flaco Rony, o Felipe vai jogar de que lado, tem o Flamengo. Perdeu o De La Cruz, mas a má notícia é que, para o torcedor do Palmeiras, é que não tem De La Cruz, mas tem outros. Quem você escalaria, Nath? Quem escalaria? Poxa, tem opções boas ali, né? Pra jogar do lado do Gerson? Não sei, pode ser o Léo, né? Ele fez aquela função ali do lado. Você tem o Alan, que está sendo contestado, alguns jogos. Uma coisa é fato, ninguém vai ter a característica do De La Cruz. Não, tá longo. A entrega mas se tivesse, tava... A entrega que ele tem técnica de conseguir, na recomposição, achar um passe, achar uma quebra de linha ali com... Física até, Nath. Exatamente. O segundo gol do Flamengo contra o Palmeiras, desculpa até, que o erro de passe do Gustavo Gomes, né? Ele dá no pé do Pedro. O De La Cruz, metade final do jogo, ele larga atrás do Richard Rios, se não me engano, que está aqui do lado dele, chega na frente e faz o passe. E acha o Luiz Araújo. Então, assim, também tem muito de... O Bufalo, né? Intensidade. E tem uma leitura de posicionamento em campo, o quanto ele... Aí, assim, é a questão da experiência do cara que já tem uma certa rodagem no futebol e que entende como tem que correr, para onde tem que correr, como tem que se posicionar. Ele, obviamente, não custou o que custou ao Flamengo, porque joga mais ou menos. Ele joga muito. Se a gente for pensar em troca de qualidade por qualidade, não tem. É o Bubu ali do time do Tite, né? Mas há uma questão ali de uma recomposição um pouco mais ali para ajudar defensivamente do que propriamente para te propor alguma coisa na criação, mas na recomposição. Ô, Bubu, Gabigol no Allianz Parque. Essa é a manchete. E eu tenho uma boa notícia para o rubro-negro e uma má notícia para o Palmeiras. Como assim? Mas o rubro-negro não quer que se abrace muito, não. Se der bom para o Palmeiras esse jogo, vai para os pênaltis. Não, e aí você sabe qual é o calcanhar de Aquiles do Palmeiras do Abel. São 8 disputas com ele, 7 derrotas. Então, assim, o Palmeiras é péssimo em disputa de pênaltis. Então, o Palmeiras faz um grande jogo, consegue uma virada, se matou, o Flamengo não tá tão bem, não sei o quê, Palmeiras faz 2-0, 3-1 ou 4-2, como foi lá em 99, vai para os pênaltis. E aí você tem a carta, super trunfo, Gabigol. Os maiores batedores de pênalti desse país. Então, assim, o Gabigol, eu acho que pode ser decisivo nesse jogo, no segundo tempo, ou definindo o jogo, no tempo normal, ou quem sabe, na hipótese de ter uma disputa de pênalti. 3 opções, hein? Lembra a final da Copa do Brasil? Lembro. Corinthians e Flamengo? Corinthians ia ser campeão lá, o Fagner já isolou a bola. E aí o Gabigol não só fez o gol, como ele levantou a nação junto com ele. Maraca levantou. Quem você e abraça ali, amanhã? O Palmeiras ou o Flamengo? Não, Flamengo. Abraça, sou talismã da nação, né? Flamengo. Sou talismã da nação. 2-0 já? Nesse momento, né? Nesse momento eu não posso. Olha o hino do Flamengo aí. É uma virada histórica. Grande homenagem ao Adílio. Eu repito aqui o que eu postei nas mídias sociais. Eu sou Adílio. influenciador. Você é o quê? Pra mim, o meio-campo do Flamengo sempre será Andrade, Adílio e Zico. E às vezes eu sinto, quando você faz os seus comentários dos jogos, Devagar aí. como se fosse uma consulta do jogo Búzios. Você fala, o Palmeiras vai passar nos pênaltis. Você já sabe o que vai acontecer, né? Então, porque acerta muito, né? esse é um trauma. Acerta, ele Porque tem um nível vai. de acerto. E vem. Então, tem palmeirense agora
que ele tá tentando ganhar um otimismo, né? Ele tá se preparando pro jogo. Puxa, que legal, vai ser histórico. Se a gente conseguir eliminar o Flamengo do Tite de virada agora, vai ser épico. Pô, o Palmeiras já virou contra o Água Santa lá atrás, já virou contra o São Quanto vai ser o Paulo. jogo? Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil. Se ele jogar do lado direito, sim. O erro está no Eu posicionamento. não sei se é erro. A gente já falou isso. Ele já jogou pelo lado esquerdo, já teve um tempo ali que ele jogou até na Premier League pelo lado esquerdo, em outros clubes também que ele passou, ele já teve a experiência. Só que ele rende mais pelo lado direito. Na ausência do Estevão, mas a gente perde a intensidade. O Palmeiras fala, mas perde-se a intensidade. Mas quem vai fazer aquele lado ali com intensidade? Dudu não está entregando pelo lado direito o que já entregou um dia. Né? Por mais que ele possa jogar do lado direito e do lado esquerdo, então tentar ganhar o meio de campo que o Flamengo... O Pedro, ele trouxe isso, né? Na véspera do jogo entre Palmeiras e... Flamengo e Palmeiras, o Pedro falava da possibilidade de um Tite entender que o meio campo encorpado ganharia muito em relação ao Palmeiras. E foi isso que aconteceu. Engoliu. Então, você talvez tenha ali uma qualidade melhor, explorar o que cada um tem de melhor, o Veiga um pouquinho mais para a esquerda, o Felipe Anderson um pouquinho mais para a direita. Pode ser a opção, o Flaco Lopes, se você não gosta, você critica. Não, eu não. Pode ser uma opção também de bola aérea. Acho que tem algumas alternativas para o Palmeiras. Não dá para jogar com o Caio Paulista pelo lado esquerdo. Eu entendo que ele não comprometeu, ajudou mais na recomposição ali, mas você perde muito em profundidade pelo lado esquerdo. Então tem que ter um equilíbrio, o Palmeiras que não conseguiu encontrar. Ou seja, essa questão do posicionamento, né? Para o torcedor leigo, ele acha que o atleta ele tem talento e isso basta. E aí, por exemplo, eu já vi o cara falando, não, mas zagueiro é zagueiro, vai jogar pelo lado direito ou lado esquerdo. O meia ele pode jogar na meia direita ou na meia esquerda. O ponta também, eu já vi treinador invertendo, porque aí tem o pé dominante, enfim. Explica pra... A gente não jogou. Queria que você explicasse por que muda tanto o posicionamento do Felipe. Quando você muda o posicionamento, você muda a característica de jogo. Né? Então, se você joga com o Felipe para o lado direito, ele vai levar para o fundo. Tá. Então, você tem um espaço maior para você fazer as projeções ou as movimentações. Quando ele vem por dentro, pelo lado esquerdo, o que acontece? A tendência é que ele chuta com a perna direita, ele feche para poder buscar o ângulo para o chute. Quando ele entra, né, para jogar por dentro, ele tem um volante que chega para fazer a cobertura, ele tem um atacante, ele tem um meia, né, um outro volante, ou seja, você fecha totalmente o espaço, aí você tem que contar com a passagem do lateral. Teoricamente, é um pouco, de forma simples, esse tipo de movimentação que acaba acontecendo. Né? Então, você tem que aproveitar determinadas situações para justamente abrir o campo, para você poder aproveitar o bate do jogador, que a gente fala, né? A forma como ele pega bem na bola. Mas o que a gente não pode esquecer é quanto... Nós falamos isso aqui logo no começo, quando o Felipe Anderson chegou, confirmou e iria jogar. Quanto tempo ele jogou na Europa? Ele jogou 12 anos, 14 anos, ele passou um bom tempo na Europa, acho que são 12 anos. Existe a diferença de jogo na Europa, existe a diferença de jogo do futebol brasileiro, movimentações táticas, conhecimento de grupo. Por mais que você conheça no treinamento, você não vai conhecer no jogo. Não são os mesmos movimentos. E aqui é o seguinte, na Europa você treina de segunda a segunda, né? De segunda a sexta, joga no domingo. Normalmente é isso. Você tem um jogo, aí você tem um mês que você joga quarta e domingo, depois você tem uma parada de novo, tal. Existe uma possibilidade maior de você conhecer o jogador. Aqui no Brasil você conhece o jogador, o teu companheiro, quando você chega de muito tempo no jogo, durante o jogo. Só que aí tem as dificuldades impostas pelos adversários, então nem sempre você vai conseguir desempenhar o seu futebol. Você está acostumado a jogar pelo lado direito, você tem um tipo de companheiro do teu lado direito. Quem era o jogador que jogava com ele na Lazio? Do lado direito, centralizado, do lado esquerdo? Quais eram os movimentos que ele executava na Lazio nos movimentos táticos? Né? Os times adversários, como é que os times italianos jogam? São as mesmas características daqui? Não. Existe um período de adaptação. O Palmeiras está passando por esse momento, um momento que não jogava tão bem, embora no último jogo, no último tempo, né, contra o Fluminense no segundo tempo jogou melhor. Agora é uma questão de tempo de adaptação e voltar a jogar bem. Agora precisa ver o Estevão voltando. O Estevão vai jogar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? O Estevão vai jogar pelo lado direito. Né? Mas aí você pode mudar o sistema tático. Eu estava até falando com o Marcel ali na redação, de algumas possibilidades de você ter o Estevão e o Felipe Anderson pela direita. Porque o Estevão ele é um cara muito agudo, ele é o cara que vai para cima. Felipe Anderson, por mais que às vezes ele jogue pelo lado direito, muitas vezes ele vai trazer por dentro para tentar o arremate. Então, assim, você tem algumas opções ali que você pode gerar com um time... Eu sempre falo, jogador de qualidade,
joga. Você vai adaptando ele ali. Agora tem uns que tem mais dificuldade para se encontrar quando você muda ele de posição. É o caso do Felipe Anderson. Nos jogos do Palmeiras tem uma questão de retorno para o Brasil, adaptação ao futebol brasileiro de novo e a uma nova posição em que ele não jogava há algum tempo. Na Lazio ele era predominantemente jogando pelo lado direito. Então, pro cara que ali... aí o Zé pode falar mais dessa parte cognitiva, pro atleta... Muda a questão do corpo também, o jeito muda que você tudo, posicionamento, domina muda a bola. A corrida, Exato. né? A forma como você domina o teu posicionamento em campo muitas vezes diz tudo. Né? Normalmente o Felipe está acostumado a receber a bola aqui e ele faz esse tipo de movimento. Quando você joga pelo lado esquerdo, ele recebe a bola aqui. Né? Então o movimento dele qual é? Se eu pego fechar para cá, ou senão eu tenho que me adaptar o corpo a jogar aqui. Ah, mas é fácil, é jogador de futebol, sim. Só que do outro lado tem o adversário que vai pressionar, que vai dificultar. Então tem todas essas coisas que às vezes influenciam e levam um pouquinho de tempo para você poder se adaptar. E até na marcação, né, Zé? Você sabe que o cara tá trocado, você fecha de um jeito que ele... Sim, outra, é natural. Vou jogar o Felipe Anderson, a marcação em cima dele. Não deixa ele pensar, porque veio da Europa, tem todo esse... Tem que ter paciência de esperar ele se adaptar. Agora é natural isso. Você vê, o Rômulo jogou bem no Campeonato Paulista. Tá tendo dificuldade de jogar. Ah, mas você está comparando o Rômulo com Felipe Anderson. Para vocês verem a dificuldade que é. Porque o Rômulo já está acostumado com o futebol brasileiro, já tem a dificuldade, já tem a movimentação, já tem tudo e não consegue jogar. O Felipe Anderson, com toda a qualidade que tem, está encontrando dificuldade para desempenhar o seu melhor futebol. Essa a comparação que a gente faz, né? Porque teoricamente fala, o Felipe Anderson é melhor que o Rômulo, então não se adaptaria fácil. E não é assim, às vezes é difícil. Ô, Bubu, e você acha que só do Felipe Anderson pode vir algo diferente pro palmeirense se apoiar? Ele tá. Não, ele fez um santinho, ele tem na carteira, Felipe Anderson. Pelo bem do futebol brasileiro, é o retorno. Como eu torci, eu estava angustiado que o Thiago Silva tinha que jogar bem, tá jogando. Então, pelo bem do futebol brasileiro, o Gerson precisa manter a boa fase. Sim, mas é que o Gerson já está aqui há um tempo. Eu gosto quando a pessoa volta, a gente tem que receber ela Quase com muita acreditei, esperança, alegria. Quase convenceu, né? Só o Felipe Anderson pode ser o coelhinho da cartola do Abel? Não. Se tem um coelho da cartola no grupo do Palmeiras, chama-se Estevão. O cara que pode fazer a fumaça ao viver. Mas no caso ele ainda é dúvida. É dúvida e tal, mas assim, é a única esperança. Assistiu Star Wars? Se ele não o jogar, primeiro Star então Wars, já. 77, né? A nova esperança é o Estevão. Se o Palmeiras tem alguma chance... Se ele não jogar... O cara que desequilibra, o cara que quebra a linha... Se ele não jogar, o Palmeiras não ganha. Pode ganhar de outra forma. Ele falou assim, o cara para tirar o coelho da cartola, o cara que sozinho ele pode pegar e desmontar, faz a mágica. Fazer a mágica acontecer, exatamente. Quem faz esse cara, esse tipo de jogo, de mágica, é o Estevão. Felipe Anderson não vai fazer. Ele é muito bom jogador, rende mais se for bem escalado, né, bem aproveitado em campo. Porque, por exemplo, o Rômulo não está conseguindo o Palmeiras. Pra mim é culpa do Abel. O Rômulo do Paulista foi seleção do Paulista, jogou demais. O cara, todo mundo queria o cara. O cara voando, sumiu, cara. Ele não é aproveitado. Então, pra mim, ele é subaproveitado no Palmeiras. Ele machucou também. Aí você vai falar assim, mas você tá vendo o treino do Palmeiras pra ver se ele tá treinando bem? Não tô, quase jornalista não vê mais treino, né? Só ficou aqui no F90, então eu não vejo treino. Mas assim, eu acho que ele deveria ser melhor aproveitado pelo Abel. Está sendo subaproveitado. Um cara que mostrou muita capacidade, muito talento. Ele poderia ser um cara lá, que é esse jogador mais clássico, um meio atacante. Poderia mais do que o Felipe Anderson poderia ser. Pode jogar os dois, pode jogar os três, né? Você imagina um time. Imagina, Estevão, Veiga, Felipe Anderson. Márcia vai falar Rômulo. Aí, quem marca? Imagina. Márcia vai falar. Pra que centroavante? Pra que Flaco Lopes? Tem que botar lá? Tem que botar o Rony ou o Flaco Lopes? Então é o seguinte, são alternativas, por isso que o Abel está sendo cobrado por boa parte dos palmeirenses. Porque nesta temporada de 24, a diretoria botou a mão no bolso e trouxe reforço. Botou, mas faltou um centroavante. Falou Felipe Anderson, falou Giai, falou Maurício, falou Rômulo. Quer dizer, peças, boas peças. E todos os jogadores que eu falei aqui, outros clubes todos gostariam de ter. E todos caíram esse ano, chegaram lá pro Abel. E qual deles está... O Maurício está fazendo diferença até agora? Nada. Felipe Anderson até agora fez diferença? Não. O Palmeiras está numa sequência de 4 jogos sem vencer. Aí você vai, o Felipe Anderson tá mal? Não. Eu acho que ele pode ser melhor aproveitado, melhor escalado. Eu já falei aqui da questão da direita. Então o Abel até agora, para mim, não conseguiu extrair dos seus jogadores o seu máximo potencial. E outros jogadores que resolviam muito no passado pro Abel, ele continua abraçado com os caras.
né? Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Zé Rafael, Rony, eu não sei se é Gratidão. Então o Abel ele é muito apegado nesses caras. Então parece que a gente vê muito na base, né? Como ele custou pra aceitar o Endrick. O Estevão ele já teve que se render mesmo, né? O cara é um mega talento, né? Ele até elogiou o cara publicamente. Mas assim, o Abel tem jogadores que parece que demoram pra encaixar com ele, pra ter a confiança dele, pra ele tirar um dos medalhões dele, dos caras que venceram com ele no passado, parece que custa pra ele, entendeu? É difícil. Então, contra o Boca, tava na cara, o Endrick tava pedindo passagem. Ele só foi cair a ficha realmente precisa. Então, quando ele foi eliminado pelo Boca, todo mundo percebeu que tava na cara que ia botar o Endrick, aí ele botou, foi campeão brasileiro. Muito por conta do Endrick. Né? E agora quem tava salvando muito pro Palmeiras esse ano era o Estevão. Perdeu o Estevão? Complicou, amigão. E agora? Como é que vai fazer? Entendeu? Então, por isso que eu falo, você palmeirense, faz uma mandinga aí, tá? Uma proteção, um axé babá aí pro Estevão entrar em campo. Porque esse é o cara que pode mudar um confronto desse tamanho. Ele pode ser a diferença ao viver. Mas se não jogar o Estevão... Só tem uma questão Eu em acho que tem que relação a pensar tudo isso. porque tem um time do outro lado aí. Só tem uma questão em relação a E ao tudo Flamengo. isso. Não é aquele jogo fantasma, né? Que posiciona os 11 ali. A Bela Cruz não joga, né? A exceção dos Mas o Gerson 90, joga. a exceção dos 90 minutos contra o Pedro. Flamengo, em que o Palmeiras não cria, não finaliza, tem uma finalização no jogo que é né? Para disputa, isso ficou meio que um absurdo, e por isso que a gente analisou todo o contexto do coletivo do Palmeiras. Palmeiras a temporada inteira, e já no final da temporada passada, o Abel falava da questão da eficiência. Palmeiras não tem um fazedor de gols. O Flaco Lopes vai bem no Campeonato Paulista e aí começa a render um pouco menos no Brasileiro, nas Copas. Aí tem outro e tem um outro, e assim, sempre um que resolve, mas não tem um cara. Quem é o atacante titular do Palmeiras hoje? Quem é o 9? 9 é o Felipe Anderson pela camisa, mas Você quem tá é aí o cara babando ali? querendo falar. Fala, desabafe. Eu já estive nessas posições e o Marcelo não para de gritar, agora segura o Rony. Eu acho que o Rony e o Flaco Lopes, o Rony não é mais o Rony do que ele era. Ele jogou já nessa posição de falso 9 ali. E o Flaco Lopes, agora, quando falavam da contratação de um centroavante e para substituir o Endrick, o Estevão surgiu e aí as pessoas acho que confundiram um pouco o posicionamento do Estevão, do tipo, esse é o menino que vai fazer gol. Ele é fazedor de gols, mas puxando da ponta ali, não tem o centroavante. E acho que o Flaco Lopes, com uma boa fase também com os gols marcados, fez com que a diretoria não fosse atrás. Eu acho que esse é o grande ponto. Não, eu acho que assim, a gente tem que Vamos entender... Tô sentindo. Não, Você queria o Gabigol, na verdade, senti ali né? um- Era o nome que você queria, o Gabigol, né? Falando no Michael, que tá pedindo uma bala de dinheiro pra voltar pro Brasil. Aí o Cruzeiro pulou fora, Flamengo pulou fora, Grêmio pulou fora, e agora o último que pula fora é o Corinthians, né? Mas pelo amor de Deus, né? Se não pulasse também era brincadeira, né, cara? O Michael tá querendo um salário aí de 3 milhões por mês, velho, tomando tudo que ele tá pedindo. Ó, um dos grandes interessados no jogador, o Corinthians se retirou do negócio pelos valores que seriam envolvidos na operação. Ó, ele solicitou um salário de 2,5 milhões por mês, mais 50 milhões em luvas, velho, de grana. Ô, Michael, devagar, né, mano? É bom, cara, é bom, mas não é tanto assim, mano. Tá? Além de honrar o valor pedido por Michael, o clube também tem que acertar com o Al Hilal, cujo contrato do Michael vai até 2025. Em 22 eles pagaram 45,5 milhões ao Flamengo, e essa foi a condição imposta pelo Flamengo para topar a operação. Com a camisa do Flamengo, Michael conquistou um brasileiro, uma Recopa, 2 Supercopas e 2 Cariocas, tá? Mano, assim, no lado do Flamengo, tá? A parte da diretoria até toparia repatriar o atacante, mas um aviso já foi dado ao staff do atleta. Não vai entrar em leilão, o Flamengo não vai entrar em leilão. Recentemente, em entrevista aos programas dos Donos da Bola, o Michael revelou que tinha feito uma promessa, isso a gente já sabia, né? Ao Marcos Braz, que quando ele voltar, né, o Flamengo teria preferência. Né? Mas toda essa grana que tá pedindo aí, o Flamengo já descartou. Não, né? Não dá, né, cara? É muito dinheiro, velho, muito dinheiro. E aí o Corinthians, eu tava esperando o Corinthians responder mesmo, cara. Porque todo mundo já tinha pulado fora. O Corinthians, tá louco? Então o Michael vai ter que baixar a bolinha dele aí, abaixar os valores dele aí, pra ele conseguir jogar algum time aqui no Brasil. Porque senão, meu amigo, vai ter que ficar lá pelas Arábia mesmo. E olha lá, hein? Grande assunto do momento aí, né? Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil, né? 20 horas nessa quarta-feira lá no Allianz Parque.
É daqui quase um pouco menos que 24 horas já, né? Você vai estar vendo esse vídeo, já vai estar faltando menos que 24 horas, né? E o Palmeiras pode ter um reforço, né? Então, muito se fala aí no Estevão William, né? Que é o grande jogador do Palmeiras este ano, né? Quer queira ou não, apenas 17 anos esse moleque é o grande personagem do Palmeiras este ano. Visto que quando ele se machucou, cara, o Palmeiras começou a perder e começou a ir mal. Enquanto ele estava em campo, o Palmeiras estava indo bem, cara. É assim que funciona. Futebol tem dessas coisas, né? O time pode ter um elenco muito bom, muito caro e tal, mas às vezes um jogador é o que desequilibra tudo. No caso do Palmeiras este ano estava sendo o Estevão William, já foi o Endrick, né? Lembrando que o Endrick, para quem não lembra, ganhou pro Palmeiras levou o Palmeiras nas costas aí no campeonato brasileiro de 23 e 22, tá? No final do 22 o Palmeiras deu uma capengada lá, começou a utilizar o Endrick, e o Endrick conseguiu, né, virar pro Palmeiras lá vários jogos, tá? Então vamos que vamos, né, mano? Então, de acordo com o Diogo Dantas, antes do confronto, a equipe do Palmeiras adota uma postura de mistério como arma para surpreender o Flamengo, né? Quanto à escalação do ataque. O Palmeiras submeteu o Estevão a um tratamento intensivo, redobrou os cuidados com a área da contusão. Assim, o jovem de 17 anos pode atuar contra o Flamengo, né, cara? Ele voltou a treinar com bola nos últimos dias após o tratamento intensivo para se recuperar da lesão no tornozelo esquerdo. O jogador de 17 anos é visto como peça crucial para o Palmeiras tentar reverter o placar contra o Flamengo, tá? Eita, que coisa, né, velho? Você acha que dá? Você acha que dá, né? Apesar do retorno de Estevão, o Palmeiras não poderá contar com 3 jogadores para a partida contra o Flamengo. Piquerez, né, que já está machucado, é aquilo que a gente já sabe, né? Bruno Rodrigues, que desde que chegou no Palmeiras não saiu do departamento médico, e o Maurício, que veio agora para o Palmeiras neste meio de ano, porém já jogou a Copa do Brasil com o Internacional de Porto Alegre e não vai poder jogar para o Palmeiras, tá? Então esse duelo aí muito forte, né? Vamos ver se o Palmeiras vem aí realmente mesmo com o Estevão para tentar surpreender o Flamengo, né, cara? E tem uma outra reportagem do Terra aqui com o Abel falando que ele planeja mudanças em escalação do Palmeiras contra o Flamengo. Um jogador que poderá desfalcar o Palmeiras, não é certeza, mas eu acho que não vai dar tudo bem, é o Zé Rafael, né? Levou uma pancada no treino aí, preocupou um pouco, mas acho que ele vai estar de volta, tá? E aí, a provável escalação do Palmeiras contra o Flamengo para tentar reverter esse resultado aí, fazer 3-0 no Mengão, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista. Tem que rir, cara. Aníbal Moreno, Zé Rafael, ou Richard Rios, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Rony e Flaco Lopes. Não tá escalado aqui o menino aí, né? O Estevão e nem o Richard Rios, hein? Richard Rios tá sendo como o Zé Rafael ali. A gente não sabe se o Zé Rafael vai poder jogar ou não, mas o Caio Paulista dá risada, né, velho? Meu Deus do céu. Temos que contratar outro lateral, cara. Não é possível. E o Flamengo, né? Reportagem do ge.globo.com dizendo que o Flamengo terá 2 mudanças em relação ao time que venceu por 2-0 o Palmeiras na semana passada. Tá. Tite vai colocar o Alan e Luiz Araújo no time titular, porque pelo menos isso foi o que o treinamento dessa terça indicou, né? O De La Cruz está fora da partida e nem viajou para São Paulo, graças a Deus. Como palmeirense eu digo graças a Deus, mas como como torcedor, como amante do futebol, puta, é foda, né? O cara é um jogador exato, queria jogar, né? Queria que fosse jogar. Mas, graças a Deus, contra o meu Palmeiras ele não vai jogar, tá? Nem viajou. Isso é muito bom, né, cara? Isso é muito bom. O De La Cruz teve um trauma no joelho direito, tá? Consequência de pancada sofrida no jogo de ida, né? E aí tá desfalcado, né? Virou desfalque. E recuperado do problema no músculo posterior da coxa direita, segundo a reportagem aqui, o Cebolinha, né, seguiu com o time para a capital paulista, mas o treinamento indicou que ele começará no banco. Dessa forma, o Luiz Araújo o substitui, né? Mas o Luiz Araújo não é mau substituto, né? Olha o que o Luiz Araújo fez no outro jogo, velho. Meu Deus do céu. E vamos lá. Então, o provável Flamengo que pega o Palmeiras é Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Pulgar, Alan, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro, tá? Lembrando aqui
né? O Matheus Cunha, o mundo é o goleiro da Copa do Brasil, né? Definido pelo Tite para ser dessa forma, tá? Que coisa, né? Vamos lá, muita contestação, mas é isso, né? E falando aqui de mercado da bola, cara, o Fabrício Bruno está sendo aí negociado, segundo o portal do FlamengoRJ.com.br, que está sendo mesmo negociado com o Rennes da França, que o Flamengo teria aceitado a oferta, gostado da oferta que o Rennes fez pelo Fabrício Bruno, porém, de novo, a questão salarial do Fabrício Bruno é que está atrasando a negociação, tá? Segundo a reportagem aqui do Flamengo RJ, Fabrício Bruno tem se valorizado no Flamengo, por isso não é surpresa que o Flamengo e o Rennes estejam próximos de um acordo pelo zagueiro. No entanto, a questão salarial é um obstáculo entre o clube francês e o jogador rubro-negro. De novo, né? Já foi assim como o West Ham, né? De acordo com informações do portal Futmercato, Flamengo e Rennes estão próximos de fechar um acordo por Fabrício Bruno em torno de 12,5 milhões de euros, aproximadamente 77 milhões de reais, num zagueiro, hein? Mais bônus, então pode chegar mais, se eu não me engano, parece que chegar em torno de 14, né, ou até mais. No entanto, o que está impedindo o avanço das negociações é a exigência salarial do zagueiro. Isso se deve ao fato do Fabrício Bruno estar solicitando um salário entre 2 e 2,5 milhões de euros por ano. E essa quantia varia de 12 a 15 milhões de reais por ano na cotação atual, tá? Vale ressaltar que foi justamente o salário, a questão do salarial lá, que o zagueiro recusou a proposta do West Ham recentemente, né? Inicialmente, o presidente do Flamengo, Landim, afirmou publicamente que a oferta do Rennes era inferior à do West Ham no início do ano. No entanto, ele não descartou a possibilidade de negociar o zagueiro caso surgisse uma proposta mais vantajosa. Enquanto aguarda a definição sobre o seu futuro profissional, ele está disponível para o Tite aí para jogar contra o Palmeiras. Esse negócio do salário, eu imagino, tá? Imagino o seguinte, acho que na França, na Inglaterra, o imposto de renda é maior, velho. É maior do que o nosso aqui. A gente xinga pra caramba aqui, mas o país europeu tem imposto de renda maior. Então, aí o cara, você vai ganhar tantos milhões de reais, só que metade vai pro imposto de renda dos caras, daí não vale a pena. Então eu acho que ele deve estar pensando nisso, né? Imagino eu, tá? Então vamos aguardar aí, né? Se o Fabrício Bruno realmente os caras quiserem o Fabrício Bruno, pode oferecer um salário melhor e ele pode ir, né? Se bem que tem a questão da esposa dele, tá grávida também, né? Tá quase ganhando neném, é meio complicado, né? Mas, faz parte da vida profissional, né? Fazer o quê? Enquanto isso, ele continua no Flamengo e jogando bem, né? Eu só acho estranho o Flamengo querer vender, né? Mesmo que tenha esse dinheiro todo, né, cara? Por quê? Eu não sei se o cara quer, né? Porque há uns tempos atrás ele falava que ele queria ir embora, tal, né? Que estava querendo ser negociado, né? Mas aí, quando teve oportunidade, não quis por causa da questão salarial e por causa da esposa, e agora de novo, né? Mesmo motivo, estão segurando ele aí. Vamos aguardar. Beleza? Fala, meus queridos e minhas queridas. Hoje é a decisão antecipada da Copa do Brasil. Quando houve o sorteio lá, que caiu Flamengo e Palmeiras nas oitavas de final, todo mundo ficou super empolgado, né? É os dois grandes times do Brasil na atualidade, não tem como fugir disso. São dois times que vêm brigando aí, ponta por campeonatos, nesses últimos 8 anos. A tendência é que fique assim durante mais tempo, né? E para o Flamengo perder essa vaga para o Palmeiras hoje, o Flamengo tem que perder por mais de 3 gols de diferença. Algo que não acontece há 45 anos, meus queridos. Olha só, o Flamengo não perde por 3 gols de diferença para o Palmeiras há 45 anos. Vou trazer aqui, algumas informações sobre esse assunto. Vamos lá, o Flamengo está com a classificação encaminhada para as quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, o rubro-negro venceu na ida das oitavas por 2-0. Portanto, para ser eliminado no tempo normal nesta quarta-feira, o mais querido teria que perder por 3 gols de diferença para o Palmeiras no Allianz Parque. A última vez na qual o Flamengo levou uma goleada do time paulista aconteceu em 1979, meus queridos. Na ocasião, no dia 9 de dezembro de 1979, o Flamengo sofreu 4-1 do Palmeiras no Brasileirão
em partida realizada no Maracanã. O time paulista abriu o placar, Zico empatou, mas depois o clube alviverde fez outros 3 gols. Portanto, a equipe de Abel Ferreira terá de quebrar, né, um longo tabu para eliminar o Flamengo dentro dos 90 minutos. Vamos aguardar para esse jogo de mais tarde. É um jogo que vai estar todo mundo ligado, vai ficar todo mundo atento. É um jogo importantíssimo. Eu acho que a emissora que vai transmitir esse jogo vai bater o recorde, de espectadores, porque é um jogo que eu acho que o Brasil inteiro está aí ligado para poder assistir, está aí empolgado para poder ver o resultado final. O Flamengo tem tudo para sair com o título para a próxima fase, para as quartas de finais. Lembrando que Nicolas de la Cruz está fora desse jogo e eu vou trazer o vídeo da manhã daqui a pouco para vocês com mais informações sobre o nosso Mengão. Saudações!